A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos uma palavra abençoada para a sua vida e o tema da nossa pregação hoje é: sai de Emaús e vai para Jerusalém. Jesus está vivo. O texto básico, vamos ler aqui, Lucas capítulo 24, versículo 13, 14 e 15. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus veio a essa terra, aos 30 anos de idade ele foi batizado, e a partir daí o ministério de Jesus começou. Aos 33 anos de idade, Jesus foi crucificado. As Escrituras já haviam predito que ele teria que morrer pelos nossos pecados. Aos 33 anos de idade, Jesus foi levado até a cruz do Calvário, foi crucificado e morreu pelos meus e pelos teus pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. E Jesus já havia ressuscitado, mas a Bíblia vai relatar a história de dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, que já tinham ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado, mas não haviam acreditado. E aqui Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, a Bíblia vai narrar essa história impressionante desses dois discípulos que estavam indo para Emaús, mesmo ouvindo dizer que Jesus havia ressuscitado, mas eles não estavam acreditando. No mesmo dia, isto é, no dia da ressurreição, iam dois deles para uma aldeia. Essa aldeia chamada Emaús, ela ficava distante de Jerusalém cerca de 11 quilômetros, 60 estádios, 11 quilômetros. E a Bíblia diz que no caminho de Emaús, esses dois discípulos iam falando entre si. Eles iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Eles vinham comentando e falando sobre a crucificação, sobre a morte de Cristo. E eles vinham conversando no caminho de Emaús. Eles estavam voltando certamente para o seu lugar de origem, para Emaús. Eles desistiram do ministério. Jesus havia chamado eles, Jesus havia preparado eles, Jesus tinha dado uma ordem que eles pregassem o Evangelho, mas a partir da morte de Jesus na cruz do Calvário, que era uma morte humilhante, eles desistiram de tudo. Na linguagem de hoje, eles chutaram o balde. Eles disseram: vamos largar esse negócio de evangelho, vamos deixar esse negócio de ministério para lá e vamos voltar lá para Emaús. Vamos voltar à plantação de batata, plantação de couve, vamos voltar a criar gados, vamos abandonar esse negócio de pregar o evangelho, vamos deixar de lado o nosso ministério. E eles estão indo para Emaús. Estão no caminho de Emaús. Iam falando entre si o que havia sucedido. Na realidade, eles estavam se lamentando, eles estavam reclamando, eles estavam dizendo: olha, a gente pensava que ele era o Redentor de Israel, mas os sumos sacerdotes, as autoridades, acabaram com o projeto que havia na vida dele, alguma coisa mais ou menos desse tom. Enquanto eles iam conversando entre si e fazendo perguntas um ao outro, Jesus se aproximou deles. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou dele e ia com eles. Aí Jesus começou a caminhar ali junto com eles, sendo que eles estavam lamentando da vida, eles estavam se queixando, eles estavam tristes, eles estavam com os olhos fechados. A Bíblia vai dizer no versículo 16: mas os olhos deles estavam como que fechados, para não o conhecerem.
Jesus estava caminhando junto com eles, mas eles não conseguiam enxergar que Jesus estava ali, que Jesus já havia ressuscitado, que Jesus estava vivo. Não, Jesus estava caminhando junto com eles e Jesus estava observando a conversa daqueles discípulos. Jesus está ouvindo a conversa deles e vendo que eles estão ali se lamentando porque Jesus morreu, porque Jesus foi crucificado, porque Jesus não remiu Israel conforme eles esperavam que acontecesse, libertasse Israel do domínio de Roma, domínio político. Eles estão tristes, eles estão desiludidos, eles estão frustrados. O evangelho para eles acabou. Para eles a história tinha terminado ali na cruz e no túmulo, porque Jesus já havia ressuscitado, mas eles não acreditavam que Jesus havia ressuscitado. Eles já tinham ouvido falar que Jesus ressuscitou, mas eles não acreditavam em mais nada, eles desistiram da caminhada. Eles estão indo para Emaús, estão esquecendo que Jesus os preparou para um ministério, para pregar o evangelho, e eles estão desistindo da vida. Eles estão olhando somente para a cruz e para o túmulo. E muitas pessoas também estão dessa forma. Pessoas estão frustradas, pessoas estão tristes, pessoas estão desiludidas, pessoas estão com os olhos fechados, porque elas estão ouvindo só histórias negativas, estão ouvindo somente notícias negativas, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, uma época de sofrimento e gemido na face da terra, devido a essa calamidade, aí, devido a esse coronavírus que tem dizimado muitas vidas, e as pessoas estão desistindo da caminhada, estão desistindo da chamada, estão desistindo do ministério, alguns estão fechando seus templos, estão desistindo de pregar o evangelho. Por quê? Porque pensou assim, agora acabou tudo. Porque pensou assim, agora não tem mais jeito. Porque pensa assim, Deus perdeu o controle da situação. Só que eu quero te dizer que Deus nunca perde o controle da situação. Ainda que aqueles 2 discípulos estavam de cabeça baixa, desiludidos, estavam ali tristes, angustiados, conversando um entre o outro, desistindo de tudo, voltando para Emaús, Jesus já estava vivo, Jesus estava vivo, havia ressuscitado e já estava caminhando com eles no caminho de Emaús, só que eles não conseguiam enxergar isso, porque os seus olhos estavam como que escurecidos, estavam como que fechados. Eles não conseguiam enxergar que Jesus estava naquele mesmo caminho ali. E Jesus estava indo para lá justamente para mudar a situação daqueles homens. Jesus tinha ido para Emaús justamente para despertar aqueles homens e tirar eles daquela cegueira espiritual e arrancar aquela tristeza que tinha tomado posse do coração daqueles homens. Eles estavam com o coração frios, eles estavam indiferentes a tudo aquilo que eles aprenderam e aquilo que eles viram. Eles não conseguiam enxergar que as Escrituras já diziam que Cristo teria que ir até a cruz do Calvário, ser crucificado e morrer pelos pecados da humanidade. Eles estavam com os olhos como que fechados. Jesus vai lá no caminho de Emaús ao encontro daqueles 2 homens que estavam ali tristes, desiludidos da vida. Talvez estou pregando nesse momento para pessoas que estão também angustiadas, talvez estou pregando para pessoas que estão tristes, talvez estou pregando para pessoas que já desanimaram da caminhada espiritual, talvez estou pregando para pessoas que desistiram do ministério, talvez estou pregando para pessoas que perdeu a visão espiritual, o discernimento de que Jesus continua vivo e Ele continua com o controle de todas as coisas. Talvez estou pregando para pessoas que têm dado ouvido à conversa fiada. Porque a conversa desses 2 discípulos no caminho de Emaús não trazia esperança, não trazia fé. Essa conversa entre um e outro não melhorava a vida espiritual de nenhum deles, porque eles só estavam lamentando, murmurando, reclamando da vida, porque só conseguia enxergar as coisas ruins, só conseguia enxergar a cruz, só conseguia enxergar o túmulo, mas não conseguia enxergar que aquele mesmo Jesus que ele estava falando acerca deles já havia ressuscitado para cumprir toda a promessa que ele havia feito.
Ele disse que ele iria ressuscitar, ele iria enviar o Espírito Santo, ia levantar uma igreja na terra, uma igreja que seria vencedora, aos quais as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Talvez você tenha dado ouvidos à conversa fiada. Talvez você tenha dado ouvidos a pessoas frias, a pessoas incrédulas, e talvez por causa disso você também perdeu a esperança, você perdeu a fé, e até parece que você está servindo a um Cristo morto. Até parece que você está seguindo a um Cristo derrotado. Até parece que você está servindo a um Deus que perdeu o controle da situação. Deus nunca perde o controle da situação. Aos olhos daqueles homens, Deus já havia perdido o controle da situação. Vamos voltar para Emaú. Vamos voltar a plantar batata, a plantar chuchu, a plantar couve. Vamos largar esse negócio de ministério para lá. Vamos deixar de pregar o evangelho. Vamos chutar o balde. Vamos voltar para Emaús. E muitas pessoas estão agindo dessa forma. Quando o tempo difícil vem, quando a tribulação chega, quando os dias difíceis aparecem, há pessoas que desanimam, há pessoas que deixam com que a angústia tome conta do seu coração de tal maneira que elas não conseguem acreditar nos milagres de Deus, não conseguem acreditar na ação sobrenatural de Deus, não conseguem acreditar que Deus ainda está sentado no trono e tem o controle de todas as coisas. E quando a tristeza vem consumir o coração das pessoas, quando o medo abraça essas pessoas e neutraliza a fé dessas pessoas, elas perdem a visão e não conseguem enxergar que Jesus continua vivo, continua operando, continua salvando, continua transformando vida, continua operando milagres. E agora eles estão com os olhos como que fechados e Jesus vai caminhando junto deles. A Bíblia fala mais, os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecesse. Aí no versículo 17 vai dizer que Jesus vai entrar na conversa. Jesus vai entrar na conversa deles porque Jesus quer mudar aquela situação. Porque Jesus quer arrancar a tristeza da alma daqueles homens. Porque Jesus quer derreter o gelo que tem tomado conta do coração daqueles homens. E talvez estou pregando para pessoas também que o seu coração tem estado gelado, petrificado. Porque o dia difícil veio, a noite de provação chegou na tua vida, chegou a má notícia, uma morte, uma enfermidade, um desemprego, uma situação difícil, um filho nas drogas, e você que até caminhava para a casa de Deus, até que estava em Jerusalém, até que adorava o Senhor, até que pregava o Evangelho, mas por causa das notícias tristes, você desanimou e você deixou com que a frieza espiritual entrasse na sua vida. Mas Jesus ele vai entrar no caminho de Emaús à procura desses dois discípulos com o propósito de aquecer o coração deles para fazer derreter o gelo das más notícias, o gelo da incredulidade, o gelo da indiferença, para derreter tudo aquilo que estava dentro do coração deles, causando tristeza e incredulidade, porque Jesus queria novamente renovar a vida espiritual daqueles dois discípulos, porque Jesus tinha uma chamada, tinha um ministério na vida deles. E o mesmo Jesus também, ele tem uma chamada, ele tem um ministério para ser cumprido na sua vida, e hoje ele quer arrancar toda a tristeza, angústia, hoje ele quer tirar a incredulidade do seu coração e provar para você que ele ainda está vivo, ele ainda está fazendo promessa, ele ainda está cumprindo promessa, ele ainda está realizando milagre, ele ainda tem um chamado na sua vida e não desistiu de você. Olha que Jesus não desistiu dos discípulos no caminho de Emaús. Jesus poderia ter continuado lá em Jerusalém, na dele tranquilo, ressuscitou, se apresentar somente para quem estivesse lá em Jerusalém. Mas Jesus pensou assim, eu preciso ir lá em Emaús, porque tem dois discípulos que estão fugindo da chamada. Tem dois discípulos que estão desistindo do ministério. E eu vou lá atrás deles, eu vou resgatar eles. E quem sabe através desse vídeo, Deus vai resgatar um pastor, Deus vai resgatar uma missionária, Deus vai resgatar um jovem, Deus vai resgatar uma mulher que já foi usada por Deus, mas entrou no caminho de Emaús
desistiu da caminhada, foi decepcionada com o pastor, foi decepcionada com um membro da igreja, foi decepcionada com algumas pessoas, ouviu conversa fiada, porque a conversa desses dois aqui não trazia edificação, a conversa desses dois aqui no caminho de Emaús não gerava fé e nem esperança no coração deles. A conversa deles fazia com que cada vez mais eles ficassem cabisbaixos e tristes. Mas Jesus vai entrar para mudar a conversa. Jesus vai entrar no caminho de Emaús para mudar a história. E é isso que Jesus faz. Jesus entra na tua vida para mudar a história, para mudar a conversa. Jesus entra na sua vida para trazer uma esperança, uma luz no fim do túnel. Jesus não havia desistido daqueles discípulos, ainda que eles estavam desistindo da chamada, ainda que eles estavam desistindo de receber as promessas que Deus tinha na vida deles, porque as promessas que Deus tinha para esses discípulos não iria se cumprir em Emaús, iria se cumprir em Jerusalém, e as promessas que Deus fez para a tua vida não vai se cumprir em Emaús. Enquanto você não estiver na posição, Deus não pode fazer aquilo que Ele falou que iria fazer na sua vida, porque são promessas condicionais. Existe uma condição da gente estar na obediência, no lugar que Deus quer que a gente esteja, fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. E agora a Bíblia fala que os olhos deles estão como que fechados e Jesus vai entrar na conversa. Versículo 17, e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Jesus faz duas perguntas. A primeira pergunta que ele faz para eles: que conversa é essa? Que palavras são essas que vocês estão falando entre vós? E a outra pergunta: por que vocês estão tristes? Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Vocês não têm motivo para estar triste. O Cristo que vocês seguiram, ou que vocês vão continuar seguindo, ele não ficou na cruz, ele não ficou no túmulo, ele já ressuscitou. É o próprio Cristo que está caminhando com eles no caminho de Emaús e que entra na conversa para mostrar para eles que não acabou não, que a história estava continuando. Talvez você tinha um projeto de vida e a coisa caminhou para o lado contrário, tudo ficou difícil e você tem olhado e pensado: é ponto final, acabou. Aí Jesus chega para você te surpreendendo, dizendo: não é ponto final, é vírgula, a história vai continuar. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Que no Salmo 30, versículo 5, a palavra de Deus diz que o choro pode até durar uma noite, vírgula, mas a alegria, ela virá pela manhã. Tem o dia do choro, mas também tem o dia da alegria. Tem o dia da prova, mas também tem o dia da bênção. Tem o dia da dificuldade, do gemido, mas também tem o dia de festa. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele ressuscitou, ele está vivo. Nós não estamos servindo a um Jesus morto, nós não estamos servindo a um ídolo de barro, de pau, de ferro, de ouro, de prata. Não, nós estamos servindo ao Cristo vivo. Nós estamos servindo aquele que foi até a cruz para morrer pelos nossos pecados, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive para todo sempre. E Jesus pergunta para eles: por que vocês estão tristes? E Jesus te pergunta também agora: por que você está triste? Qual é o motivo de você estar triste? Aí você vai contar os problemas, você vai contar as dificuldades, aí Jesus vai dizer para você: eu estou vivo, isso não basta. Eu estou à tua procura, isso não basta. Eu tenho promessas para cumprir na sua vida, isso não basta. Deus nunca perdeu o controle da situação. Deus nunca perdeu o controle. Então Deus está no controle da tua família, Deus está no controle do teu casamento, Deus está no controle da sua vida, seja lá em qual área que for, Ele não perde o controle. Quando nós pensamos que é o fim, Jesus chega para dar um recomeço na nossa vida e Ele quer virar a página da tua vida e escrever uma nova história. Então, quando Jesus pergunta para eles: que palavras são essas que vocês vêm falando entre vós e por que estás tristes? Aí eles vão dizer para Jesus o seguinte: és tu só um peregrino em Jerusalém? A Bíblia fala que respondeu Cleófas: é tu só um peregrino
em Jerusalém, tu é um estrangeiro? Porque todos aqui em Jerusalém estão sabendo dos últimos acontecimentos. Tu não sabe o que aconteceu nesses dias? E agora esse Cleófas, ele começa a falar para Jesus, ele começa a falar de Jesus, os acontecimentos acerca do próprio Jesus, e Jesus vai perguntar quais? Tu não sabe dos últimos acontecimentos? E Jesus vai perguntar a eles quais? Jesus agora quer ouvir eles falarem, só que eles não conseguem enxergar que Jesus já está no caminho de Emaús. Eles não conseguem enxergar que Jesus já está do lado deles. Eles não conseguem enxergar que Jesus já havia ressuscitado. Eles não conseguem enxergar que Jesus está ali vivo, batendo um papo com eles. Tem muita gente que não consegue enxergar, está se lamentando, reclamando e não vê que Jesus está do lado dele, pronto para ajudar, pronto para fazer milagre, pronto para realizar o sobrenatural, pronto para se manifestar, pronto para abrir os céus e manifestar a glória deles. Jesus pergunta quais? Aí eles vai dizer assim, sobre um homem, profeta, poderoso em palavras e em obras, chamado Jesus de Nazaré. Olha, irmãos, eles tinham uma visão errada de Jesus. Eles tinham um discernimento errado de quem era Jesus. Eles andaram com Jesus, mas eles não conheceram na íntegra quem era Jesus. Porque eles começam a dizer assim, acerca de Jesus de Nazaré, que foi um homem profeta. Pastor, Jesus não foi um homem? Foi. Jesus não foi profeta? Foi. Só que Jesus foi além disso. Jesus não foi somente um homem e um profeta. Jesus, ele era o próprio Filho de Deus. Jesus era e é o próprio Messias que foi prometido à nação de Israel. Então isso aí é muito superior a ser somente um homem e um profeta. E ele diz assim acerca de Jesus Nazareno, que foi um homem profeta, poderoso em obras, diante de Deus e de todo o povo. Aí ele vai dizer assim, mas os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação e à morte e o crucificaram. Isto é, ele era um homem de Deus, mas os sacerdotes, principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, eram mais poderosos do que eles, porque acabaram com a vida dele, mataram ele, levaram ele até a cruz. Então a visão deles não era uma visão correta de quem é Jesus. E eu te pergunto, qual é a visão que você tem do Senhor Jesus? É uma visão correta? É uma visão exata? Certa vez Jesus perguntou para os seus discípulos, em Mateus capítulo 16, versículo 13, e chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo, quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Jesus fez uma pergunta para os seus discípulos, quem os homens estão dizendo que eu sou? Como os homens me enxergam? E eles disseram, uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, alguns dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. Olha a visão daqueles homens daquela época. Eles achavam que Jesus era Elias, ou que Jesus era Jeremias, ou João Batista, ou que Jesus era um dos profetas, só que Jesus era além dos profetas. Jesus era o próprio Messias, o próprio Filho de Deus. Aí Jesus, ouvindo que os homens falavam acerca dele, como os homens enxergavam ele, Jesus disse-lhe, e vós, quem dizeis que eu sou? Como é que vocês me enxergam? E Simão Pedro partiu na frente e disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí, Pedro, você falou tudo. Tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O Messias, o Filho do Deus vivo, não pode ser derrotado por principais, sacerdotes, nem por príncipe. O Cristo, o Filho do Deus vivo, não pode ser derrotado por uma cruz. O Filho do Deus vivo não pode ser preso dentro de um túmulo. Não, o Filho do Deus vivo é o Cristo vivo, é o Cristo ressurreto, é o Cristo que ressuscitou. Então a visão desses discípulos era uma visão deturpada, era uma visão sem discernimento. Ele não era somente um homem, um profeta poderoso em obras, ele era o próprio Messias, o próprio Redentor da humanidade.
E a forma com que você vai enxergar Jesus vai fazer toda a diferença se você vai ter uma vida triste ou se você vai ter uma vida cheia de expectativa, uma vida cheia de fé, uma vida cheia de esperança. É esse o Cristo que a gente serve, é o Cristo verdadeiro. A diferença de outras religiões para o cristianismo é justamente essa, é a forma de enxergar Jesus, é porque as religiões enxergam Jesus de uma forma errada. Por exemplo, o Espiritismo enxerga Jesus como um grande profeta, como Maomé, ou como Allan Kardec, ou como José Arigó, mas Jesus não é um grande profeta. Jesus é aquele que usa a boca dos profetas. As testemunhas de Jeová, eles enxergam Jesus como aquele que alcançou o nirvana, deixou de existir. Porém não, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, foi ao céu, está vivo, assentado à direita de Deus. As religiões, elas enxergam Jesus de forma errada, mas Jesus, ele é o Cristo vivo, Cristo verdadeiro. Então, eles vão mostrar aqui o motivo da frustração deles. Eles disseram, um homem poderoso em palavras e em obra, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Olha o que eles estavam esperando de Jesus. Porque eles deixaram de acreditar que Jesus era o Messias, o rei que havia de vir. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora tudo isso já se passou e já é o terceiro dia que essas coisas aconteceram. Estavam frustrados, estavam decepcionados, porque colocaram a esperança dele nas coisas erradas. Eles esperavam que Jesus viesse à terra para libertar eles do poder político, do governo, libertar eles do Império Romano, porque Roma dominava aquela região na época. Eles esperavam que Jesus viesse naquela época, o Messias viesse. Se Jesus fosse o Messias, Jesus teria libertado eles de Roma, teria feito uma libertação política. Então eles se enganaram com Jesus. E Jesus estaria estabelecendo um reino, que é o reino milenar, que ainda vai acontecer depois do arrebatamento. Então eles ficaram frustrados porque eles estavam focados nas coisas da terra. Eles estavam focados num governo humano e terreno. E Jesus veio para um outro tipo de libertação. Jesus veio para uma libertação espiritual. Jesus veio para libertar o homem da escravidão do pecado. Isaías 61, versículo 1, o Espírito do Senhor está sobre mim, está falando sobre Jesus, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Na realidade, Jesus veio para uma libertação espiritual. Eles não entenderam nada, eles estavam focados num reino terreno, eles estavam focados numa libertação política. Quando Jesus veio para uma libertação espiritual, eles estavam focados nas coisas da terra, não nas coisas do céu. Eles estavam focados nas coisas materiais, talvez pensando, Jesus vai nos libertar de Roma e a gente vai ganhar altos cargos no governo dele. Eles estavam focados nas coisas da terra e tem muita gente assim, tem muita gente frustrada, sabe por quê? Porque está focada somente nas coisas da terra. Certa vez, Jesus, ele foi pregar, João capítulo 6, Jesus ele fez um grande milagre e ele multiplicou o pão para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, aproximadamente 15.000 pessoas. E após Jesus fazer esse grande milagre, Jesus pegou o barco e atravessou o mar da Galileia para o outro lado. Lá do outro lado vieram chegando vários barquinhos. Aquelas pessoas que tinham visto Jesus fazer o milagre foram procurar Jesus. Chegando lá do outro lado, eles disseram assim: mestre, aonde tu estava? Porque nós estávamos te procurando. Aí Jesus falou assim: eu sei porque vocês estão me procurando, porque vocês estão comer o pão e saciaram, vocês estão me procurando pelas coisas terrenas, vocês precisam me procurar pelo pão que desceu do céu. Aí Jesus começa a falar sobre coisas eternas, Jesus começa a falar sobre
sobre coisas espirituais, e aquela multidão vai abandonar Jesus, porque aquela multidão está interessada somente em coisas terrenas. E quantas pessoas também estão frustradas com o Evangelho, muitas pessoas estão decepcionadas, não querem mais seguir a Jesus, não querem mais fazer parte do Evangelho, porque focaram nas coisas erradas, porque foram atrás de propaganda enganosa. Alguém chamou ele e disse: vem para Jesus que você vai ganhar carro, vem para Jesus que você vai ganhar uma mansão, vem para Jesus que você vai ganhar riqueza, vem para Jesus que você vai ganhar felicidade aqui na terra, você vai viver o paraíso aqui na terra. Esse evangelho terrenal também tem feito com que muitas pessoas estejam entrando no caminho de Emaús, tenham abandonado Jerusalém, não quer saber de evangelho, não quer saber da palavra de Deus, porque foi em busca de propagandas enganosas. O evangelho fala de libertação espiritual, o evangelho fala de salvação eterna, livre da condenação do inferno. É verdade que Jesus pode te abençoar materialmente, isso é verdade, mas isso não é evangelho. Evangelho, isso aí não é o foco principal do evangelho. Jesus não veio pregar riqueza aqui na terra, Jesus não veio pregar dizendo que você for até ele, você vai virar um empresário. Não foi isso que Jesus falou. Jesus veio pregar aqui o reino dos céus, veio pregar um reino espiritual. E olha o que Jesus fala para eles em João capítulo 6, versículo 27, na parte A: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus está falando para aquele povo que está indo atrás dele somente em busca de milagre, aquele povo que somente está interessado nas bênçãos de Jesus, mas não está interessado no evangelho de Jesus. Jesus disse assim: vocês têm que trabalhar trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus está oferecendo o pão do céu, eles estão querendo só o pão da terra. Aquele povo que estava interessado somente em milagre, mas aquele povo não estava interessado em salvação, aquele povo não estava interessado na palavra de vida eterna. Então Jesus está dizendo para eles isso: vocês estão interessados só no pão da terra, vocês deveriam se interessar no pão do céu. E o que está acontecendo com esses homens que estão no caminho de Emaús? Eles estão focados no reino terreno, eles estão focados nas coisas da terra. E você talvez tenha sido embaraçado porque você só tem se preocupado com as coisas aqui da terra. Saiba que um dia a sua vida aqui vai chegar ao final, ou Jesus virá para arrebatar a sua igreja, e lá do outro lado, que vai valer o carro, que vai valer a casa. Isso tudo é bom para o nosso conforto aqui, mas a nossa vida aqui é passageira. E aqueles discípulos estão frustrados por causa disso. Eles focaram a sua fé e a sua esperança em algo errado. Jesus tinha chamado eles para pregar o evangelho. Então aqui, quando Jesus multiplicou os pães, esse povo foi atrás dele. Jesus está dizendo para eles: vocês têm que me procurar, é pelo pão que desceu do céu, não é somente pelo esse pão que vocês comeram e encheu a barriga de vocês. Aí quando Jesus começa a pregar isso, a Bíblia diz que eles disseram assim: duro é ouvir esse discurso, quem o poderá suportar? Eles não queriam mais ouvir a pregação de Jesus. E a Bíblia diz que eles foram indo embora, eles abandonaram Jesus. Eles estavam igual esses discípulos aqui, ficaram frustrados, ficaram decepcionados, porque a intenção deles era somente nas coisas terrenas. A Bíblia fala que o ouro dessa terra, o ladrão rouba, a traça, o ferrugem corrói, mas o ouro do céu ninguém pode pegar. Então as coisas do céu, as coisas espirituais, elas nunca podem, elas nunca vão terminar, vão ser eternas. Então o que adianta a gente ficar aqui somente focado nas coisas da terra, a ponto de ficar frustrados com alguma profecia que recebemos e não se cumpriu, com alguma promessa de algum falso profeta que fez e não aconteceu, e você vai acabar ficando frustrado, entrando no caminho de Emaús, quando a promessa que Jesus te fez foi outra. Qual foi a promessa que ele te fez? Vai para Jerusalém, vai para o centro da minha vontade, lá eu vou te encher de poder, eu vou te usar, você vai ser um pregador e uma pregadora do meu evangelho. Aí você não vai ficar frustrado. Então Jesus disse para os discípulos foram indo um a um embora, porque Jesus começou a pregar dessa forma. Então Jesus disse aos 12, vocês querem se retirar também? Jesus falou: vocês querem também ir embora? Aí Pedro respondeu: para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro está dizendo para ele: Senhor, para onde eu vou? Eu quero a eternidade. Eu quero a salvação, eu quero o céu. Isso é que é evangelho. É aquele que está disposto a perder o que for para ganhar a vida eterna.
Jesus fala, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, porque aquele que perder a vida por amor de mim, do Evangelho, esse vai salvar a sua vida. Evangelho é perder para ganhar. A realidade é essa. Então, nós pensávamos que ele iria remir Israel, por isso que está frustrado, por isso que está decepcionado, depositou a sua confiança em algo errado, esqueceu que Jesus fez a promessa de salvação e da vida eterna. A incredulidade havia chegado, havia tomado o coração deles, porque eles já tinham recebido até inclusive a notícia da ressurreição. E eles disseram para Jesus, é verdade que algumas mulheres disseram que foram lá no túmulo e o corpo não está lá. E essas mulheres também disseram que tiveram uma visão de anjos. E esses anjos disseram, ele não está aqui, ele ressuscitou, ele está vivo. E também alguns que andavam conosco, eles vão relatando, esses discípulos no caminho de Emaús, eles vão relatando para Jesus que eles já tinham ouvido falar que Jesus havia ressuscitado, mas eles não estavam acreditando. E eles disseram, alguns que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres haviam dito, porém não viram ele pessoalmente. Então eles já tinham ouvido falar que Jesus havia ressuscitado, mas eles ainda estavam incrédulos. Aí Jesus vai repreender esses discípulos. E a Bíblia diz que Jesus vai repreendê-los. Vocês não conhecem as Escrituras? Vocês não leram acerca dos profetas? Tudo que estava escrito acerca de mim na palavra de Deus? Vocês não estão entendendo nada. E Jesus vai dizer, ó necios e tardos de coração, versículo 25, para crer em tudo que os profetas disseram. Se vocês não estão acreditando no que as mulheres falaram, que viram os anjos, vocês não estão acreditando nos próprios discípulos que andavam com vocês, vocês não estão acreditando que o Cristo ressuscitou, então vocês deveriam crer na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela já falava tudo isso. Então a Bíblia diz que Jesus começa a pregar para eles no caminho de Emaús, e Jesus vai começando por Moisés e por todos os profetas, e explicava-lhes o que dele se achava nas Escrituras. Interessante que essa deve ter sido a maior pregação que já foi feita por Jesus, talvez, ou por alguns dos apóstolos, porque Jesus vai falando nas Escrituras todos os profetas que profetizaram, que falaram acerca deles, e Jesus vai explicando as Escrituras para eles, para que eles pudessem entender que Jesus precisava ir até a cruz. Aquele era o projeto de Deus, era o plano de Deus, era o caminho que Deus tinha para salvar a humanidade, mas que Jesus não ficou na cruz, e Jesus não ficou no túmulo, ele ressuscitou e estava vivo, e Jesus vai pregando para eles. E a Bíblia diz o seguinte, quando vai chegando na aldeia, o lugar para onde eles iam, quando chegou próximo à casa deles, no versículo 28 vai dizer assim, chegando à aldeia para onde ia, e ele fez com que ia para mais longe. Jesus fez com que ia para mais longe. Sabe que Jesus estava querendo ser convidado para entrar na casa dele. Jesus não ia para mais longe, ele fez como que ia para mais longe. Isso é, Jesus falou assim, eu vou continuar assim, para eles me chamarem para me ir na casa dele, porque tudo que Jesus queria era entrar na casa deles e se revelar, olha aqui, eu estou vivo, olha aqui, eu ressuscitei, olha aqui, as promessas continuam de pé, olha aqui, é lá em Jerusalém o lugar de vocês ficarem para receber aquilo que eu tenho prometido para vocês. Você entendeu? O sol já declina, vem conosco, porque é perigoso caminhar durante a noite, vem conosco, vem hospedar aqui em casa, e Jesus vai para a casa deles. Olha, Jesus está esperando você chamar ele. Jesus, ele é educado, ele não força, ele não arromba a porta. Ele quer que você convida ele para ele ir na sua casa. E essa casa não é só a sua casa de tijolos, é a sua vida espiritual. Apocalipse 3:20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Jesus está dizendo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então Jesus esperou ser convidado, ser chamado. E eles disseram, vem repousar conosco, passa a noite aqui em casa, já está escurecendo, é perigoso caminhar por essa estrada. Eles estavam gostando da pregação, aquela palavra estava mexendo com eles, porque Jesus estava pregando as Escrituras para eles, estava quebrando o gelo espiritual da vida deles. Eles insistiram, constrangeram, dizendo, fica conosco porque já é tarde.
e Jesus entrou na casa deles. Quando Jesus entrou na casa deles, Jesus pegou o pão, era a hora da refeição. Jesus pegou o pão, abençoou e partiu. Jesus pegou o pão, abençoou, deu graças e partiu. Quando Jesus ora e quando Jesus agradece pelo pão e quando Jesus parte o pão, que entrega o pão para eles, e os olhos deles foram abertos. Versículo 31, e abriram-se os olhos e o conheceram e ele desapareceu-lhes. Sabe o que eu acho interessante? Que na hora que Jesus apresentou o pão e partiu o pão e deu o pão para eles, os olhos deles se abriram. E quando os olhos deles se abriram, Jesus desapareceu. Jesus foi embora. Agora uma coisa interessante, a gente pensa assim, na hora que eles disseram, é ele, Jesus foi embora. A gente pensa, por que Jesus não ficou mais um pouquinho para eles abraçarem Jesus, para eles conversarem um pouco com Jesus? Jesus não ficou ali aquela noite, Jesus foi embora. Por que Jesus foi embora? Por que Jesus não continuou ali conversando com eles agora, que eles já tinham descoberto que ele era o Cristo ressuscitado? Sabe por quê? Porque Jesus não marcou encontro com eles em Emaús, Jesus marcou encontro com eles em Jerusalém. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Ele não marcou encontro com você em Emaús, ele marcou encontro com você em Jerusalém. Lá em Jerusalém é o lugar do cumprimento das promessas de Deus na tua vida. Lá em Jerusalém, Jerusalém significa lugar de paz, é onde Deus quer manifestar a glória dele na sua vida, onde Deus quer se apresentar para você. Jesus só mostrou para eles que estava vivo, mas o lugar do encontro não era em Emaús, era em Jerusalém. E a Bíblia diz que então se abriram os olhos e o conheceram, e Jesus desapareceu.